Olá, meu nome é Joelma Santuza. Irei apresentar agora esse trabalho, que se trata da atividade online 1 da disciplina de ética. O assunto do trabalho é ética e moral. Essas duas palavras têm seus conceitos muitas vezes confundidos. Por quê? Porque tratam da mesma temática, mas elas não são a mesma coisa. A moral, ela trata-se de um conjunto de normas que orientam o comportamento de uma comunidade. Vão abranger as normas, crenças e valores que determinam um comportamento que está a ser aceito, que deve ser esperado e incentivado numa sociedade. Ela refere-se à nossa ação e nossa conduta. É uma coisa prática e trata-se do certo e do errado. Também a moral, ela é algo cultural e temporal. Já a ética, ela é, na verdade, um estudo e uma reflexão sobre a moral, de como a moral se fundamenta e se aplica. A ética, ela é teórica, universal e permanente. Aqui, nesse quadro, nós vemos algumas cenas da história do bom samaritano, que é relatado na Bíblia. Então, eu trouxe aqui para a gente verificar a atitude de alguns personagens da história. A história inicia-se com um viajante que, no primeiro instante, ele vai, em sua viagem, ele é abordado por ladrões e ele fica bastante machucado. Com algum tempo depois, um sacerdote, ele passa, ele vê esse homem machucado, ele diz que Deus o abençoe e o ajude, dá as costas e segue seu caminho. Logo depois aparece um outro homem que é levita, que também vê a situação do homem machucado, mas acaba fugindo, preocupado com a sua própria, o seu próprio bem-estar. E depois de algum tempo, nós vemos aqui o samaritano, que eram pessoas que não se davam bem com os judeus, e esse homem ferido era judeu, mas ele, ao ver aquele homem, ele se compadeceu e o ajudou. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente pode analisar com relação ao comportamento ético e moral? Para a ética, você não precisa, aqui você não estaria obrigada a ajudar a pessoa. O sacerdote, no caso, o sacerdote e o levita, eles estavam preocupados com a própria segurança, então eles decidiram deixar aquele homem para trás. Eles não agiram com falta de ética, mas a moral, no caso aqui, os comportamentos e costumes dos bons samaritanos falaram mais alto e ele deixou para trás sua própria segurança e foi cuidar daquele homem machucado. Aqui nós estamos vendo algumas atitudes que tanto são antiéticas como imorais, né? Na primeira quadra aqui, a mulher Maria joga o papel de bala no chão. Então, esse comportamento é tanto antiético como imoral. Chico também estaciona em uma vaga preferencial. João, ele fura a fila da balada. Toninho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. Todos esses comportamentos são antiéticos e imorais. Outra situação aqui é um homem que participa que está aqui junto com a multidão, lutando, fazendo um abaixo-assinado contra a corrupção. E aqui, ao passar por um cambista, ele se voltou para ele e disse que logo mais viria para comprar DVDs piratas, que isso aí seria, no caso, uma atitude antiética e também imoral, na verdade. Outra situação também, quando as pessoas, às vezes, no caso aqui no ônibus, o rapaz tomou o local que deveria, que estava direcionado às pessoas com deficiências, com crianças de colo e idosos. Então, ele assumiu uma postura
antiética e imoral. Algumas atitudes éticas, né? No caso, nas escolas que os alunos podem tomar. Não colar em avaliações ou em trabalhos escolares. Não usar trabalhos prontos que já estão disponíveis na internet para entregar aos professores. E também não praticar bullying. Seriam algumas atitudes éticas e morais também.